Salmo capítulo 34, versículo 8, que diz: Provai e veja que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Esse versículo me lembra a passagem de Pedro, quando ele estava com os outros discípulos no barco e uma tempestade estava sobre eles, ondas tentando derrubar o barco. Daqui a pouco Jesus vem andando por sobre as águas. E os discípulos, duvidando daquilo, Pedro então diz: Mestre, se é tu, me mande ter contigo. E Jesus então diz: Pois então que venha. E Pedro então caminha por sobre as águas. Aquele milagre foi provocado. Pedro diz a Jesus: Mestre, se é tu mesmo, pois então me mande ter contigo, porque eu confio na sua palavra, eu confio no seu poder, eu confio na sua bondade. E muitas vezes nos falta isso. Nos falta provar da bondade de Deus. Dizemos que cremos em milagres, mas muitas vezes fazemos de tudo para não depender de um. Dizemos que confiamos naquele versículo de Paulo e repetimos ele muitas vezes, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como é difícil nos colocarmos debaixo da sua palavra, nos colocarmos de forma a depender de Deus. Mas esse versículo nos desafia a sermos ativos quanto à dependência de Deus, a sermos ativos na questão de vivermos milagres, vivermos o sobrenatural, testemunharmos o sobrenatural. E quem prova e vê da bondade de Deus é feliz, porque nos refugiamos. Salmo capítulo 34, versículo 8, que diz: Provai e veja que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Esse versículo me lembra a passagem de Pedro, quando ele estava com os outros discípulos no barco e uma tempestade estava sobre eles, ondas tentando derrubar o barco. Daqui a pouco Jesus vem andando por sobre as águas. E os discípulos, duvidando daquilo, Pedro então diz: Mestre, se é tu, me mande ter contigo. E Jesus então diz: Pois então que venha. E Pedro então caminha por sobre as águas. Aquele milagre foi provocado. Pedro diz a Jesus: Mestre, se é tu mesmo, pois então me mande ter contigo, porque eu confio na sua palavra, eu confio no seu poder, eu confio na sua bondade. E muitas vezes nos falta isso. Nos falta provar da bondade de Deus. Dizemos que cremos em milagres, mas muitas vezes fazemos de tudo para não depender de um. Dizemos que confiamos naquele versículo de Paulo e repetimos ele muitas vezes, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que